Então, queridos, então nós estamos estudando sobre as sete igrejas, né, ou melhor, sete cartas das sete igrejas da Ásia. E o que é importante para nós? E o porquê é importante? Primeiro, é importante porque a palavra do Senhor já diz lá em Apocalipse que bem-aventurado, feliz aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que guarda essas palavras dessa revelação. Depois que a gente vai podendo adquirir conhecimento para entender melhor os tempos e saber como lidar nos tempos que temos vivido. Ontem nós vimos então sobre a igreja de Éfeso, né? Vimos que a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, né? O Senhor falou assim, olha, eu conheço muito o teu trabalho, sei que é árduo, sei que é um trabalho sério, sei que vocês são perseverantes, que vocês não podem tolerar os homens maus, tá? Mas o Senhor pontuou, olha, eu tenho uma coisa contra vocês precisam voltar ao primeiro amor, né? E voltar à prática das primeiras obras, ou seja, tudo aquilo que eles estavam fazendo era bom, perfeito, agradável, mas não era o que Deus pediu que eles, ou não é aquilo que eles iniciaram fazendo, né? E que o Senhor tinha pedido a eles. Então, é como se eles tivessem saído do propósito de Deus. Então, agora Deus, respeitando o que eles faziam, elogiando, pontuando, né? Ressaltando, mas o Senhor fala assim: eu preciso que vocês voltem ao primeiro amor, né? Voltem às primeiras obras, né? E agora, então, hoje nós vamos ver ontem foi a igreja de Éfeso, hoje então nós vamos ver a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna ela tem uma característica, tá, um pouco diferente da igreja. Lembrando que o Senhor sempre está enviando as cartas aos anjos da igreja, ou seja, aos pastores da igreja local, para comunicar, para transicionar e por que não dizer, para poder alinhar aquela igreja, aquela comunidade, aquele povo, ok? Então, olha só, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo a partir do número 8, diz assim a palavra do Senhor, já começando, abra a tua Bíblia, tem a sua caneta na mão, o seu papel, é importante você ir anotando. É bem curto, são poucos versículos, mas diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, né? Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então aqui é uma pequena saudação dizendo quem que está enviando. É João que está escrevendo e está enviando, mas de quem é essa mensagem? Daquele que é o primeiro e o último, né? Aquele que morreu e tornou a viver, ou seja, do próprio Cristo. E ao mesmo tempo que ele se identifica ou assina nessa mensagem através desse texto, ele também está dando uma mensagem para essa igreja. Ele está dizendo assim para essa igreja, olha, lembrem-se que eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há outro. E eu morri, mas ressuscitei. Né? Às vezes a gente fica tão preocupado, ou com tanto medo, né, irmãos, da morte, né? Você já percebeu isso? A gente esquece que ele também morreu. Né? Ele também morreu. E esse texto que ele vai falar sobre uma segunda morte, que é muito mais preocupante do que a primeira morte. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. O versículo 9 diz assim, ó, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo 9, ok? Então o Senhor fala assim, olha, eu conheço as suas aflições, ou seja, eu sei o que vocês têm passado, eu sei as suas dificuldades, eu estou ciente das suas perseguições, eu estou ciente dos seus sofrimentos, eu estou ciente, né, de tudo aquilo que vocês têm vivido neste tempo. E a pergunta aqui que a gente precisa saber, que Deus sabia, mas os de Esmirna também. Mas que sofrimentos são esses? O que estava acontecendo? Se você estudar a igreja de Esmirna, queridos, ela fica numa região, ficava numa região, até hoje existe essa cidade, tá? E nesta época aqui, era uma época que ela era dominada pelos romanos. Tá? Então Tibério César instituiu o culto ao governo, o culto, né, ao império, e onde todos precisavam prostrar-se e adorar o império. Então esta igreja aqui é uma igreja conhecida como uma igreja firme, uma igreja que não cedeu, uma igreja que fica firme e fiel a Deus. Ela não quer adorar Tibério César, ela não quer adorar os romanos. Para você ter uma ideia, a igreja judaica da época haviam concessões. O que seriam concessões? Os romanos chegavam para os judeus e falavam assim, olha, nós não incomodamos vocês, vocês não incomodam a gente não obriga vocês a adorarem Tibério César, ou adorarem, né, os nossos deuses, adorarem, né, o nosso império. Tá? Em contrapartida, vocês entregam para nós quem está fazendo isso, ou seja, os cristãos, para que a gente possa assolá-los, para que a gente possa persegui-los, capturá-los e matá-los, prendê-los e matá-los.
Então veja bem, essa igreja aqui é uma igreja perseguida por estar adorando ao único Deus verdadeiro e não ceder às concessões ou as propostas, né, humanas. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tempo, porque nesse tempo, observe que desde essa época, irmãos, havia duas forças aqui atuantes bem fortes, que era o que? O império, ou seja, o governo, né, o Estado, e a religião, no caso, na época, a religião judaica. Tá? E existia uma terceira classe que não era nem o império e nem a religião, que eram o quê? Os seguidores de Cristo, aqueles que buscam a Cristo, que querem buscar a Cristo, querem viver a verdade. Só que no caso de Esmirna, o que acontece? Essa igreja estava sendo o quê? Ela estava sendo perseguida, estava sendo maltratada, as pessoas estavam vendo suas famílias serem capturadas, serem levadas presas, pessoas passando fome porque os seus comércios, os seus negócios foram prejudicados, porque eles não queriam se dobrar aos decretos, né, do Estado, do governo, do império, tá? E então eles eram ainda. Por que o Senhor fala assim? Eu sei o que vocês têm sofrido, versos 9. Conheço as suas aflições e sua pobreza, porque literalmente eles estavam sim passando dificuldade, irmãos. Eles estavam empobrecidos, porque eles estavam com dificuldade. Mas por que eles estavam em dificuldades? Porque eles tinham decidido a não se dobrar ao mundo. Mais ou menos assim, deixa eu fazer uma pequena analogia aqui. Tá? Você ficar pobre, perder tudo que você tem porque você não aceitou receber a marca da besta. Mais ou menos isso. Então você ficou pobre, né, porque você não aceitou, né, se dobrar, né, à adoração à besta, né, ao império. Né? Então eu estou fazendo uma analogia para você entender exatamente o porquê que eles estavam pobres. Não estavam pobres porque eram vagabundos, não estavam pobres, não, estavam pobres porque eles decidiram não se corromper. Mas olha só, ainda que o Senhor fala assim, ó, conheça as suas aflições e a sua pobreza, o Senhor mesmo fala assim, mas você é rico. Por que você é rico? Porque, queridos, o Senhor está tentando o quê? Ensinar o que aqui para nós? Porque para Deus a verdadeira riqueza não é o quanto nós temos, e sim quem nós somos. Sim, o que diferencia para Deus uma pessoa rica de uma pessoa pobre, tá? Não é o que ela tem. Tem muitos ricos, né, de dinheiro, de posses, e que são pobres para Deus. Tem muitos pobres que de dinheiro, de renda, de patrimônio, que são ricos para Deus, porque não é o quanto você carrega, o quanto você tem, e sim quem você é para Deus. Você é alguém que não negocia os valores de Deus, não negocia os valores do reino. Então, essa igreja de Esmirna era essa igreja, irmãos. Era a igreja que é o seguinte, se nós estiver aqui para a morte, né? Por causa daquilo que nós cremos, nós vamos, nós não negociamos, nós somos obstinados, nós somos. Ninguém muda aquilo que a gente pensa, porque nós sabemos que cremos num Deus vivo e verdadeiro. Se vamos morrer, se não se prostrar, né, a Tibério César, aos romanos, então vamos morrer. Né? Não podemos vender nem comprar, estamos passando fome e necessidade, vamos passar fome e necessidade, mas nós não vamos nos dobrar. Esta é a igreja de Esmirna, queridos. Olha só, e como que Deus vê ela? Né? Deus fita assim, olha, eu sei as suas aflições, sei a pobreza, ou seja, eu sei as dificuldades que vocês estão passando, tá? Mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Porque era uma religião que estava sendo usada pelo Estado e usava o Estado para benefício próprio. Versos 10, não tenha medo, aqui então a direção do Senhor. Eu não quero que vocês tenham medo, pequeno rebanho, eu não quero que vocês tenham medo, irmãos que se decidiram estar verdadeiramente caminhando com Deus, com o Pai. Não tenham medo, independente do que vocês estão passando agora, seja isso algo bom ou seja algo ruim. Tá? Pense que para nós o que importa é vivermos a verdade. Tá? E a verdade ela vai ser perseguida sim, a verdade ela vai ser sim combatida sim. Então, queridos, o Senhor está dizendo aqui, versículo 10, não tenham medo do que vocês estão passando, prestes a sofrer. Tá? O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Queridos, observe uma coisa aqui, que quem está ditando essa carta aqui para João é o próprio Jesus. Então, para lá, Jesus está dizendo, olha, não tenham medo daquilo que vocês vão ter que sofrer. Querido, será que, puxa, Jesus só veio comunicar? Por acaso você acha que acontece alguma coisa, né, nas nossas vidas que não haja permissão do Senhor? É Deus dizendo assim, olha, eu permiti que por causa da fidelidade de vocês,
né, vocês fossem perseguidos, né, vocês fossem até mortos, vocês fossem aprisionados, mas eu não quero que vocês temam a isso. Tá? Eu sei quem vocês são, eu sei a riqueza, o quão rico vocês são, eu sei que eu posso permitir sobre vocês, porque vocês não vão se dobrar, né, a essas conjecturas todas, vocês são fiéis. Ele diz assim, ó, seja fiel até a morte, né? Eu lhe darei a coroa da vida. Tá? Você pode ficar tranquilo, se você tiver que passar pela morte, se você tiver que ser morto, Jesus está falando para essa igreja, morra. Morra, porque eu tenho uma coroa melhor para você, eu tenho uma coroa da vida para você. Mas fica tranquilo, será por 10 dias, eles estavam dizendo, vocês sofrerão grande perseguição, alguns serão presos e outros até mortos. Mas eu não quero que vocês se assustem com isso, tudo está no meu controle. Né? E daí o versos 11 ele fala assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Por que ele cita a segunda morte? Queridos, porque a primeira morte é a morte que todos nós passamos, ou vamos passar se Jesus não vier buscar a gente em vida. Tá? A segunda morte é o quê? É o lançar a alma no inferno. Essa segunda morte é o que todo mundo tem que temer. Ninguém precisa temer a primeira morte. Nós temos que temer a segunda morte. Ou seja, que é sendo lançado eternamente no inferno. Essa é a segunda morte. Mas entendamos então o seguinte. Então, se o meu medo for essa primeira morte, a primeira morte vai me conduzir. Tá? Ou seja, eu tenho medo de passar fome, então eu vou negociar os meus valores. Eu tenho medo de morrer, eu vou negociar os meus valores. Eu tenho medo de sofrer, então eu recebo uma marca da besta, eu vendo meu irmão, minha irmã, porque eu não quero sofrer. Entendeu? Quer dizer, eu estou tendo medo do quê? De uma primeira morte. Mas essa primeira morte não te leva para o inferno. O que te leva para o inferno é a segunda morte, que é o julgamento do que você fez na sua primeira vida. Então, queridos, eu trago aqui a igreja de Esmirna como um tempo muito especial de aprendizado para nós. Por quê? Eu não estou dizendo que você vai sofrer, eu não estou dizendo que nós vamos sofrer, mas uma coisa é certa, a Bíblia diz que, principalmente quando estivesse chegando, né, os últimos dias, muitas coisas iriam acontecer. Podemos sim ter tempos de pandemia? Podemos. Podemos, num tempo de pandemia, ter pessoas sofrendo, aflitas? Sim, podemos. Podemos ter pessoas passando fome? Podemos. Podemos ter pessoas morrendo? Podemos. Tá? Mas qual é a instrução nisso tudo então? Creia num Deus que vai te livrar de todas essas coisas? Não, creia num Deus que Ele pode livrar você de todas essas coisas se houver um propósito nisso. Senão, Ele diz para mim e para você assim, fica firme, não tenha medo, não se aflija, você é fiel. Ele lembra a gente, e Ele lembra inclusive dele, porque quando Ele inicia lá no versículo 8, dizendo assim, ó, eu sou o primeiro e o último, e eu morri e revivi, Ele está dizendo, veja que se eu passei por essas coisas, vocês também podem passar. Então veja bem, aqui não é uma mensagem, irmãos, triste, uma mensagem fatídica, não, é uma mensagem de esclarecimento, que nós não podemos deixar que o medo conduza a nossa vida. Tá? O inimigo sempre usou em todo a história o medo, mas você já percebeu que quando você está cheio do Espírito Santo você perde, você lança fora todo o medo? O amor de Deus, ele vence todo o medo, queridos. Então o verdadeiro amor é isso. Então observe agora, fazendo uma correlação, a igreja de Éfeso era uma igreja cheia de obras, atitudes, maravilhosa, mas não tinha o amor, tá? Então, por faltar o amor, queridos, faltava tudo nelas, ainda que ela tinha tudo. A igreja de Esmirna tá num tempo difícil, num local difícil, dirigida por um Império Romano, né? Agora debaixo, né, ali do 100 depois de Cristo, aproximadamente a 300 depois de Cristo, num período ali de muita perseguição à igreja verdadeira, tá? Vai sim cercear a igreja, não quer que a igreja tenha culto online, não quer que a igreja tenha culto, não quer que nada que represente Deus funcione, tá? Isso traz sofrimento, traz pobreza, mas o Senhor fala assim, olha, eu estou vendo tudo isso, mas sabe que para mim vocês são ricos, porque vocês não negociaram os seus valores. Queridos, então fico aqui com você, com essa devocional da igreja de Esmirna, para dizer para você, não negocie os seus valores, né? Tenha esses valores muito bem firmados na rocha que é Cristo. Tá? E não se baseie a sua vida cristã naquilo que você está sentindo ou está passando, porque isso com certeza levará você a abandonar a sua fé, levará você a abandonar a Cristo.
Tá? E correr para uma segunda morte terrível. Tá? A Bíblia fala assim que aqueles que estão em Cristo não conhecerão a segunda morte. Ou seja, se morrermos nessa vida, não teremos uma morte eterna, porque sabemos com quem estamos. Tá? Mas o Senhor nos chamou, queridos, para nós estarmos sendo conscientizados nesse tempo, para conscientizarmos outros irmãos, que chegou o tempo da igreja verdadeira. A igreja que verdadeiramente ama. E quem ama, fala a verdade. Quem ama, vive a verdade. Quem ama não abre concessões, queridos. Tá? Por isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Graças a Deus, essa igreja aqui de Esmirna, ao contrário da de Éfeso, ele não elogia tudo que eles estavam fazendo, tá? Mas sim elogia quem eles estavam sendo, mediante o sofrimento que eles estavam passando. Tá bom? Então, seja como Éfeso, seja como Esmirna, não negocie os seus valores, permaneça firme na fé e permaneça firme com Jesus, tá bom? Um bom dia a todos.